corda está pronta. Na praça principal da vila de Santa Rita do Vale, interior do Rio de Janeiro, neste outubro sufocante de 1878, centenas de pessoas se aglomeram para assistir ao que o coronel Rodrigo Fonseca de Albuquerque chama de restauração da ordem natural das coisas. No centro do palanque improvisado, com as mãos amarradas às costas, está um homem de 32 anos cujas órbitas vazias não derramam lágrimas, porque Joaquim já não tem olhos para chorar. O carrasco ajusta o nó. A multidão sussurra. Senhores de terra acenam com aprovação enquanto suas esposas abanam-se com leques delicados, protegendo-se do sol inclemente e da visão perturbadora daquele corpo magro, marcado por cicatrizes que contam histórias que ninguém quer ouvir. Mas o que esse homem cego fez para merecer a forca? Ele não matou ninguém, não roubou, não incendiou plantações, nem liderou revoltas sangrentas. O crime de Joaquim foi infinitamente pior aos olhos dos senhores. Ele ousou amar. E pior ainda, foi correspondido, porque a mulher que segurava sua mão nos encontros noturnos, que sussurrava poesias em seus ouvidos e tratava suas feridas com ternura proibida, era Helena de Albuquerque, branca, nobre, filha única do homem que agora sorri satisfeito enquanto prepara-se para enforcar o escravo que maculou sua linhagem com sentimentos que, segundo ele, um animal cego jamais deveria ter a ousadia de nutrir. Mas esta história não termina na forca. Ah, não. Porque nos 3 dias entre a condenação e a execução, algo extraordinário aconteceu. Algo que transformaria aquele homem sem olhos no arquiteto de uma vingança tão precisa, tão devastadora, que ecoaria pelos cafezais do Vale do Paraíba como lenda sussurrada. A história do escravo cego que enxergou mais longe que seus algozes. Você que está nos ouvindo agora, de onde você é. Escreve aí nos comentários sua cidade, seu estado. Porque esta história aconteceu no Brasil, mas poderia ter acontecido em qualquer lugar onde o poder esmagou o amor, onde a crueldade se vestiu de nobreza, onde a dignidade humana foi pisoteada em nome de fortunas construídas sobre sangue e sofrimento. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão de inscrição agora. Ativa o sininho, porque histórias como esta, de justiça, vingança e amor impossível, são contadas aqui toda semana. E você não vai querer perder. Agora me acompanhe. Vamos voltar alguns anos para entender como um homem cego tornou-se capaz de planejar uma vingança que faria os poderosos conhecerem o gosto do próprio veneno. Brasil, 1878. O país vivia seus últimos suspiros da escravidão. Faltavam apenas 10 anos para esta abolição oficial. Mas nas fazendas de café do Vale do Paraíba, essa realidade parecia a décadas de distância. Ali, mais de 400 mil pessoas ainda viviam acorrentadas, suas vidas valendo menos que o gado, seus corpos propriedade absoluta de homens que se consideravam nobres. O café era ouro. Cada saca exportada enriquecia os coronéis, homens que ostentavam títulos comprados e sobrenomes pomposos enquanto construíam mansões com o suor e o sangue de quem sequer tinha direito ao próprio nome. Nas senzalas superlotadas, cativos dormiam acorrentados após jornadas de 18 horas sob o sol escaldante. Crianças de 6 anos já trabalhavam nos cafezais. Mulheres eram estupradas como rotina. Homens eram marcados a ferro quente como gado. E se alguém resistisse? Se alguém ousasse questionar, fugir ou simplesmente olhar de forma errada para um senhor? O pelourinho esperava. O tronco esperava. As correntes de ferro ao pescoço esperavam. A morte lenta por inanição, as mutilações, os enforcamentos públicos, tudo isso era legal, aceito, aplaudido como manutenção da ordem. Na fazenda Santa Helena, propriedade do coronel Rodrigo Fonseca de Albuquerque, a realidade não era diferente, era pior. Rodrigo tinha 46 anos, bigodes encerados com cera importada da França, roupas de linho fino que contrastavam com o suor e a sujeira dos 320 cativos que trabalhavam sua terra. Ele era conhecido em toda a região como homem justo, pagava suas dívidas em dia, ia à missa todo domingo, oferecia jantares para políticos importantes. Mas nos bastidores, nas senzalas, nas plantações, Rodrigo era um sádico requintado que inventava punições criativas para seu próprio entretenimento. Dona Eulália, sua esposa, era ainda pior. Aos 42 anos, ela mantinha a beleza gélida de quem nunca trabalhou um único dia, de quem nunca sentiu o sol queimar a pele. Seus vestidos custavam o equivalente a 2 anos de trabalho de um homem livre. Suas joias pesavam mais que a comida distribuída semanalmente nas senzalas, e seu prazer maior era humilhar os escravizados. Especialmente os quebrados, os mutilados, aqueles que já haviam perdido tudo. Cerca de 200 pessoas já haviam morrido naquela fazenda desde que o casal assumiu sua gestão, 15 anos antes. Alguns de exaustão, outros de fome. Muitos das infecções que consumiam corpos após castigos brutais, ninguém contava, ninguém registrava. Vidas negras não valiam papel e tinta.
O dia na Santa Helena começava às 4 da manhã, quando o sino da fazenda rachava o silêncio da madrugada. Os cativos tinham 15 minutos para usar as latrinas coletivas, buracos fedorentos no chão onde não havia privacidade nem dignidade. Depois, recebiam o café. Água suja com farelo de milho, às vezes com um pedaço de carne seca tão dura que quebrava dentes. Às 5 horas, o trabalho começava. No cafezal, nas moendas, nas cozinhas da casa grande, nos estábulos. Cada pessoa tinha sua função, e qualquer erro era punido imediatamente. Severino, o feitor principal, um homem mulato de 38 anos que aprendeu que brutalizar os seus era o preço de não ser brutalizado, carregava sempre seu chicote de couro cru com pontas de metal. Ele não hesitava em usá-lo, nas costas, nas pernas, no rosto. À noite, quando o sino tocava novamente às 8 horas, os cativos voltavam para as senzalas. Alguns comiam, outros desabavam de cansaço. Mulheres eram frequentemente chamadas à casa grande para serviços noturnos, um eufemismo que todos entendiam. Crianças choravam, velhos gemiam de dor, e no dia seguinte tudo recomeçava. Mas em 1876 algo mudou naquela rotina de horror, algo que ninguém esperava. Joaquim tinha nascido na própria Santa Helena em 1846, filho de Joana, uma mulher que trabalhava na casa grande como mucama. Ele nunca conheceu o pai. Poderia ser o coronel anterior, poderia ser um feitor, poderia ser um dos visitantes que Joana era obrigada a servir de todas as formas possíveis. Durante 19 anos, Joaquim enxergou. Trabalhou nos cafezais desde os 6 anos. Aprendeu a ler escondido com um filho do antigo capataz que tinha pena dele. Conheceu o riso, conheceu pequenos momentos de alegria roubados em meio ao inferno. Ele era forte, inteligente, observador. Sabia ouvir. Sabia quando falar e quando calar. Mas em março de 1875 tudo acabou. Naquela tarde, 5 homens, visitantes do coronel, embriagados após um almoço de negócios, decidiram que Joana seria sua diversão. Arrastaram-na para um dos galpões. Joaquim, então com 19 anos, ouviu os gritos da mãe e correu para defendê-la. Ele conseguiu acertar 2 socos antes de ser dominado. Conseguiu gritar "deixem ela em paz" antes de ser jogado no chão. Conseguiu ver pela última vez o rosto apavorado de Joana implorando que não o machucassem. Depois vieram as chicotadas, não nas costas, como era costume, mas no rosto, deliberadamente. Chicotada após chicotada, enquanto Joana gritava, enquanto outros cativos eram forçados a assistir como aviso. O couro rasgou a pele, depois os músculos, depois atingiu os olhos. Primeiro o direito, depois o esquerdo. Quando pararam, Joaquim estava cego. Para sempre. Joana morreu 3 dias depois, oficialmente de febre. Na verdade, de desistência, de ter visto o filho ser destruído por tentar salvá-la. Joaquim nunca mais sorriu, mas algo extraordinário aconteceu nos meses seguintes. Enquanto seu corpo curava, as órbitas vazias, cicatrizando em buracos fundos que assustavam quem olhava, seus outros sentidos começaram a se aguçar de forma sobrenatural. Joaquim passou a ouvir conversas a 20 metros de distância. Reconhecia pessoas pelo som da respiração, pelo peso dos passos, pelo cheiro da pele. Suas mãos desenvolveram sensibilidade de cirurgião. Ele tocava objetos e sabia exatamente o que eram, seu tamanho, sua textura, até seu peso aproximado. Sua mente gravava mapas detalhados de cada ambiente que visitava. Ele memorizava vozes, após ouvi-las uma única vez. A cegueira que deveria tê-lo quebrado transformou-o em algo diferente. Algo perigoso, embora ninguém percebesse. Porque um homem cego era invisível, era ignorado. As pessoas falavam perto dele como se não existisse, revelavam segredos, discutiam planos. Joaquim ouvia tudo. Registrava tudo. Esperava. Na fazenda, ele foi designado para trabalhar na moenda de cana-de-açúcar. Um trabalho brutal, onde homens empurravam toneladas de cana para cilindros que esmagavam tudo, inclusive dedos e mãos de quem escorregasse. Mas para um cego, era considerado adequado. Afinal, não precisava enxergar para empurrar. Joaquim trabalhou ali por 13 anos. Nunca reclamou. Nunca resistiu. Tornou-se presença constante, invisível, esquecida. Dormia em um canto isolado da senzala. Comia sozinho. Não tinha amigos próximos. A maioria tinha medo dele. Do vazio, onde antes havia olhos. Da forma como sua cabeça sempre virava na direção de quem falava como se enxergasse através das almas. Mas Dona Eulália notou Joaquim. E decidiu que aquele homem cego seria seu entretenimento pessoal. Ela começou a chamá-lo à casa grande para serviços especiais. Obrigava-o a ajoelhar-se e lamber suas botas enquanto ela e suas amigas aristocratas riam, fazendo piadas sobre o monstro cego. Forçava-o a rastejar como animal. Cuspia em seu rosto. Derramava comida no chão e ordenava que ele comesse diretamente da madeira, sem usar as mãos. Joaquim nunca reagiu. Apenas obedecia.
Armazenava cada humilhação na memória. Esperava. E então, no verão de 1878, Helena voltou de seu período no colégio interno do Rio de Janeiro. Helena tinha 17 anos quando retornou à fazenda. Diferente da mãe, ela tinha compaixão genuína, talvez por ter crescido longe daquele inferno, talvez por ter conhecido professoras que falavam de abolição, talvez simplesmente por ter um coração que se recusava a endurecer. Ela notou Joaquim imediatamente. Notou como ele era tratado. Notou como sua mãe ria enquanto o humilhava. Uma noite, após um jantar onde Dona Eulália ordenou que Joaquim limpasse o chão com a língua enquanto convidados aplaudiam, Helena esperou todos dormirem. Desceu até a senzala, levando um pote de água fresca e panos limpos. Joaquim, ela sussurrou no escuro. Você está aí? Ele estava, sentado em seu canto, imóvel. Sua cabeça virou na direção dela com precisão cirúrgica. Eu trouxe água, Helena continuou, a voz trêmula. E panos, suas costas. Eu vi o sangue. Silêncio. Por favor, deixe-me ajudar. Por quê? A voz de Joaquim era rouca de desuso. Ele falava pouco, e quando falava, era apenas o necessário. Porque é errado. Tudo isso é errado. Foi o início de algo impossível. Helena começou a visitá-lo todas as noites, sempre após a casa dormir. Tratava suas feridas, conversava com ele. E descobriu que por trás daquelas órbitas vazias havia uma mente brilhante. Uma alma que a escravidão não conseguira esmagar completamente. Ela começou a ler para ele poesias de Castro Alves, o poeta que clamava pela abolição, notícias dos jornais sobre o movimento abolicionista, histórias de outros países onde a escravidão já havia acabado. E Joaquim, pela primeira vez em anos, começou a sentir algo além de dor e raiva. Ele começou a sentir esperança. Durante 3 meses, os encontros noturnos continuaram. Helena descobriu que Joaquim sabia ler, aprendera antes de perder a visão. Ele conhecia filosofia, história, entendia de política. Conversavam por horas, sussurrando no escuro, suas vozes criando um mundo paralelo onde ele não era escravo e ela não era senhora. E então, inevitavelmente, o impossível aconteceu. As mãos se tocaram primeiro, quando ela passava os panos sobre suas feridas. Depois, os dedos se entrelaçaram. Depois, ela segurou o rosto dele com ternura que ele não conhecia desde que a mãe morrera. E numa noite de agosto, quando ele segurava as mãos dela e ela chorava pela injustiça de tudo, ela sussurrou: Eu amo você. Joaquim congelou. Seu corpo inteiro ficou rígido. Isso é impossível. Ele respondeu, a voz quebrada. Eu sei, mas é verdade. Sua família. Eu não me importo. Helena, você não entende o que está dizendo. Se descobrirem, então não vão descobrir. Mas alguém já sabia, porque nas sombras da senzala, noite após noite, Severino observava. Severino, o feitor que nunca dormia profundamente, que patrulhava os cativos como cão de guarda, que tinha ouvidos atentos a qualquer movimento fora do comum. E quando ele ouviu Helena sussurrar palavras de amor para o escravo cego, quando ele viu as mãos brancas e delicadas segurando as mãos negras e calejadas, Severino soube exatamente o que fazer. Porque denunciar aquilo garantiria a gratidão eterna do coronel. Garantiria posição, dinheiro, talvez até a liberdade que ele secretamente desejava. Na manhã seguinte, Severino bateu à porta do escritório do coronel Rodrigo e disse 7 palavras que mudariam tudo. Senhor, preciso relatar algo gravíssimo. O coronel Rodrigo não era homem de meias medidas. Quando Severino terminou de relatar o que vira, os encontros noturnos, as conversas sussurradas, as mãos entrelaçadas, as palavras de amor, o rosto do fazendeiro passou do vermelho vivo ao roxo da fúria contida. Ele não gritou. Homens verdadeiramente perigosos raramente gritam. Respirou fundo 3 vezes. Despediu Severino com um aceno de cabeça e a promessa de recompensa adequada à lealdade demonstrada. Chamou 2 capangas de confiança. Homens que faziam trabalhos sujos sem fazer perguntas, e deu ordens precisas. Tragam um cego, agora, e tranquem minha filha no quarto dela. Ninguém entra, ninguém sai, entendido? Eram 10 horas da manhã de um sábado de setembro quando arrancaram Joaquim da moenda. Ele estava empurrando cana, o corpo suado e coberto de bagaço, quando mãos brutais o agarraram pelos braços. Nem teve tempo de perguntar. Foi arrastado pelo terreiro enquanto outros cativos observavam em silêncio. Todos sabiam que quando o coronel mandava buscar alguém daquela forma, o desfecho nunca era bom. No segundo andar da casa grande, Helena ouviu a comoção. Correu até a janela e viu Joaquim sendo arrastado. Seu coração despencou. Tentou sair do quarto, mas a porta estava trancada por fora. Bateu, gritou, implorou. Ninguém respondeu. Joaquim foi levado ao Pelourinho, um poste de madeira no centro do terreiro onde punições públicas aconteciam. Ali, na frente de todos os trabalhadores da fazenda, ele foi amarrado com as mãos acima da cabeça, o corpo esticado, vulnerável.
O coronel Rodrigo surgiu caminhando lentamente da casa grande, chicote na mão. Dona Eulália o acompanhava, um sorriso fino nos lábios. Ela carregava um guarda-sol rendado para proteger-se do sol, como se estivesse indo a um piquenique. Joaquim, a voz do coronel ecoou pelo terreiro. Você sabe por que está aqui? Joaquim não respondeu. Seu rosto, marcado pelas cicatrizes antigas, permaneceu impassível. Vou interpretar seu silêncio como confissão. Você, um preto cego e imundo, ousou tocar em minha filha. Ousou falar com ela. Pior. Ousou fazê-la acreditar que um animal como você poderia ser digno de sentimentos humanos. Do quarto trancado, Helena ouvia tudo. Suas unhas arranhavam a porta de madeira até sangrarem. Esta fazenda tem regras, o coronel continuou, caminhando em círculos ao redor de Joaquim como predador cercando presa. Todos aqui sabem dessas regras. Sabem o que acontece quando alguém esquece seu lugar na ordem natural das coisas. E hoje, Joaquim, você vai servir de lembrança. A primeira chicotada rasgou o ar antes de rasgar a pele. Joaquim não gritou. Seu corpo apenas se contraiu, os músculos enrijecendo com o impacto. Contou o coronel. A segunda veio 2 segundos depois. Desta vez, Joaquim deixou escapar um gemido abafado. Sangue começou a escorrer pelas costas, já marcadas por cicatrizes antigas. 2. Helena socou a porta até seus punhos ficarem ensanguentados. Pai, por favor, a culpa é minha, ele não fez nada. Mas ninguém a ouvia. Ou se ouviam, não se importavam. A terceira chicotada arrancou um grito. A quarta também. Na quinta, pedaços de pele começaram a pender como trapos. Na 10ª, as costas de Joaquim eram apenas carne viva e sangue. Dona Eulália aplaudia a cada golpe. Mas o coronel não parou nas 10, nem nas 20. Ele continuou metodicamente até 50 chicotadas. E quando finalmente parou, ofegante do esforço, Joaquim mal estava consciente. O corpo pendurado apenas pelas cordas que o prendiam. Joguem água nele, ordenou o coronel. Quero que sinta cada segundo disso. Um balde de água salgada foi jogado nas feridas abertas. O grito de Joaquim ecoou por toda a fazenda. Um som animal, primitivo, de dor pura que fez até os homens mais endurecidos desviarem o olhar. Mas isso ainda não é suficiente, o coronel anunciou, limpando o suor da testa com um lenço bordado. Porque o crime de Joaquim não foi apenas tocar em minha filha. Foi fazer minha filha acreditar que ele era humano. Foi plantar ideias perigosas em sua cabeça jovem. Ele fez um gesto e 2 homens trouxeram Helena à força. Ela lutou, chutou, mordeu, mas não adiantou. Forçaram-na a ficar ali, a 3 metros de Joaquim, segurando sua cabeça para que não pudesse desviar o olhar. Olhe bem, Helena. O coronel sibilou no ouvido da filha. Olhe para o seu amor. Olhe para o que ele realmente é. Carne, propriedade, menos que um cavalo, porque um cavalo ao menos tem utilidade garantida. Lágrimas escorriam pelo rosto de Helena, mas seus olhos não conseguiam se desviar de Joaquim. Do sangue, da carne exposta, do corpo destruído. Joaquim pode até não enxergar, o coronel continuou. Mas ele vai ouvir cada palavra que direi agora. Presta atenção, cego imundo. Em 3 dias você será enforcado na praça da vila de Santa Rita. Todos verão. Sua morte será lenta. Vou ordenar que o carrasco use nó fraco, para que você se estrangule aos poucos ao invés de ter o pescoço quebrado rapidamente. Vai levar talvez 10, 15 minutos. E eu vou estar lá, na primeira fila, assistindo cada segundo. Helena gritou, um som que partia do fundo da alma. Desmaiou nos braços dos homens que a seguravam. Levem minha filha de volta para o quarto, o coronel ordenou. E este aqui. Joguem na senzala cárcere. Acorrentem bem. Quero 2 guardas na porta dia e noite. Nenhuma formiga entra ou sai sem minha permissão. Joaquim foi arrastado para uma pequena construção de pedra nos fundos da fazenda. Um lugar úmido, escuro, onde cativos destinados a punições extremas aguardavam seu destino. Lançaram-no no chão de terra. Acorrentaram seus tornozelos a uma argola de ferro na parede. Fecharam a porta pesada. E pela primeira vez em anos, Joaquim estava completamente sozinho com seus pensamentos. A dor era insuportável. Cada movimento, cada respiração, enviava ondas de agonia através das costas destroçadas. Mas Joaquim não se permitiu desmaiar, não se permitiu desistir, porque sua mente, aguçada por anos de escuridão e observação silenciosa, já estava trabalhando. Ele conhecia aquela senzala cárcere. Estivera ali antes, quando o coronel anterior mandava punir rebeldes. Conhecia cada pedra, cada brecha, cada som que a estrutura fazia. Sabia que a parede oeste tinha umidade constante. Água infiltrava por uma rachadura minúscula. Sabia que ratos entravam por um buraco no canto nordeste. Sabia que à noite conseguia ouvir conversas dos guardas na porta. Mas, mais importante,
Joaquim conhecia plantas. Durante os 13 anos de cegueira, enquanto todos o ignoravam como se fosse mobília, ele conversara extensamente com Benedita, uma velha curandeira que morrera 3 anos antes. Benedita ensinara-lhe sobre ervas medicinais, sobre venenos, sobre o que crescia, onde e para que servia. Joaquim memorizara tudo. Cada planta, cada propriedade, cada preparação. Ele sabia, por exemplo, que atrás da senzala cárcere crescia um pé de comigo. Ninguém pode. Uma planta de folhas largas e seiva tóxica que causava inflamação grave em contato com mucosas. Sabia que próximo ao riacho, a 200 metros dali, havia tingui. Uma planta cujas raízes maceradas produziam um veneno tão potente que pescadores usavam para matar peixes por toneladas. E sabia que, na despensa da Casa Grande, onde Helena o levara uma vez para buscar panos limpos, havia frascos de especiarias e conservas, onde veneno poderia ser misturado sem ser detectado. Mas como conseguir acesso a tudo isso estando acorrentado e vigiado? A resposta veio na primeira noite, quando Joaquim ouviu os guardas conversando do lado de fora. 3 dias guardando um cego moribundo, um deles resmungou. Podia estar na vila bebendo. Ordens são ordens, o outro respondeu. Mas concordo que é desperdício. Esse aí não vai a lugar nenhum. Tomás está trazendo comida? Disse que vem daqui a pouco. Se vier mesmo, porque você conhece o Tomás. Vagabundo de primeira. Joaquim sorriu na escuridão. Tomás? Exatamente quem ele precisava. Tomás tinha 24 anos e trabalhava nas cozinhas da Casa Grande. Era considerado preguiçoso, sempre buscando formas de fazer menos trabalho. Mas Joaquim sabia algo que mais ninguém sabia. Tomás roubava comida da despensa regularmente e vendia para outros cativos em troca de favores. E mais importante, Tomás tinha acesso irrestrito às cozinhas, incluindo onde as refeições dos senhores eram preparadas. Quando Tomás entrou na senzala cárcere 1 hora depois, carregando um prato de farinha com água, Joaquim estava pronto. Tomás, ele sussurrou, baixo o suficiente para os guardas não ouvirem. Preciso falar com você. Tomás quase deixou o prato cair. Joaquim, pensei que tivesse morrido. Ainda não, mas vou morrer em 3 dias, a menos que você me ajude. Ajudar? Você está louco? Me ajudar seria sentença de morte para mim também. Não se eu te oferecer algo que você quer mais que a própria vida. Tomás hesitou. E o que seria? Severino tem dinheiro escondido. Muito dinheiro. Roubou ao longo de anos, de cativos e da própria fazenda. Eu sei onde está, e vou te contar. Se você fizer exatamente o que eu disser. A ganância brilhou nos olhos de Tomás. Onde está? Primeiro você me ajuda, depois eu conto. E se você estiver mentindo? Tomás, vou morrer em 3 dias. Que vantagem teria em mentir para você? Mas se você me ajudar, se fizer o que vou pedir, juro pela memória de minha mãe que você terá esse dinheiro. Será suficiente para comprar sua liberdade e ainda sobrar para começar uma vida longe daqui. Tomás olhou para os lados nervosamente. O que você quer que eu faça? Então Joaquim, com voz baixa e firme, explicou cada passo do plano. Primeiro, Tomás precisava trazer materiais. Não poderia ser nada óbvio. Os guardas revisavam tudo. Então Joaquim instruiu. Amanhã à noite, quando trouxer minha comida, traga também um pedaço de pano grande. Diga que é para limpar minhas feridas, se perguntarem. E traga uma faca pequena, daquelas de descascar batatas. Esconda no meio da farinha. E se descobrirem? Não vão descobrir se você for esperto. Os guardas nem olham direito para dentro. Tem nojo de mim, do sangue, do cheiro. Você sabe disso. Tomás sabia. E depois? Depois você vai até a parte de trás desta senzala. Não pelo lado de fora, onde tem gente. Pelos fundos, onde ninguém vai. Ali cresce uma planta de folhas grandes e largas com caule grosso. Você corta um pedaço do caule, envolve no pano para não tocar na seiva e traz para mim junto com a comida no 3º dia. Só isso? Não. Você também vai até o riacho. Aquele lugar onde pescam às vezes. Na margem esquerda, perto das pedras grandes, tem uma planta de folhas finas e raízes que ficam parcialmente expostas. Você arranca 3 raízes. Não mais que isso, ou vão notar. E traz junto. E com isso você vai fazer o quê? Isso não é da sua conta? Você quer o dinheiro ou não? Tomás engoliu seco. Quero. Então há mais uma coisa, a mais importante. No dia do enforcamento, de manhã cedo, você vai estar na cozinha preparando o café dos senhores como sempre, correto? Correto. Eu vou te dar algo, um pó. Você vai colocar esse pó na comida do coronel, da senhora Eulália e do Severino. Apenas deles 3, não pode errar. Me matar é o que você quer. Se descobrirem, não vão descobrir. O pó não tem cheiro, não tem gosto. E só vai fazer efeito 1 hora depois. Quando acontecer, ninguém vai suspeitar da comida. Vão pensar que foi doença súbita, dessas que acontecem. Você estará longe, trabalhando normalmente.
Ninguém suspeitará de você. E se eu me recusar? Joaquim virou a cabeça na direção exata onde Tomás estava, como se o enxergasse. Então você continuará sendo escravo pelo resto da vida. Ou pior, porque Severino sabe que você rouba. Ele está juntando provas. Em 2 semanas, talvez 3, ele vai te denunciar ao coronel. E você sabe o que acontece com ladrões aqui. Tomás empalideceu. Como você sabe disso? Porque eu ouço tudo. E porque Severino é previsível. Ele quer limpar a fazenda de qualquer um que possa ameaçá-lo. Você é o próximo da lista. Tomás ficou em silêncio por longos segundos. Depois assentiu. Onde Severino esconde o dinheiro? Dentro do estábulo, terceira baia da esquerda, há uma tábua solta no chão. Embaixo tem um saco de couro com moedas de ouro. Cerca de 300, talvez mais. Dinheiro suficiente para você desaparecer e nunca mais ser encontrado. Como sabe que não vou simplesmente pegar o dinheiro e fugir agora? Porque se você fizer isso, Severino vai notar o sumiço amanhã mesmo. Vai saber que foi você. Porque quem mais teria acesso àquele estábulo à noite? Ele vai te caçar e quando te encontrar, vai te matar devagar. Mas se você me ajudar, se fizer tudo certinho, quando Severino morrer, ninguém nunca vai saber daquele dinheiro. Vai ser todo seu. A lógica era perfeita. Tomás não tinha escolha, e ambos sabiam disso. Está bem, ele concordou finalmente. Vou fazer. Durante os próximos 2 dias, tudo aconteceu conforme Joaquim planejara. Tomás trouxe a faca escondida na farinha, trouxe o pano, coletou as plantas, seguindo as instruções precisas. Joaquim, usando apenas o tato e o olfato aguçadíssimo, trabalhou durante as noites. Com a faca, raspou a seiva do Comigo Ninguém Pode, deixando o líquido viscoso secar parcialmente no pano. Com as raízes do tingui, mastigou e cuspiu repetidamente, criando uma pasta amarga que guardou em um pedaço de tecido rasgado de sua própria roupa. Misturou ambos com saliva e terra específica, terra vermelha do tipo que Benedita lhe ensinara, que potencializava certos venenos. O resultado final foi uma pasta escura, grossa, sem cheiro forte. Joaquim a dividiu em 3 porções pequenas, cada uma do tamanho de uma moeda, embrulhadas em folhas que Tomás trouxera. Isso vai matar? Tomás perguntou na segunda noite, olhando as pequenas embalagens com horror e fascínio. Vai, devagar, com muita dor. O corpo vai convulsionar, vomitar sangue, os músculos vão travar, vai levar talvez 1 hora, talvez 2, mas é certo. E se colocarem médico? Não há médico que salve, nem há antídoto. Uma vez no estômago já era. Bendita me ensinou isso. Esse veneno era usado por índios para matar inimigos em guerras. É infalível. Na terceira noite, véspera do enforcamento, algo inesperado aconteceu. Helena conseguiu subornar um dos guardas. Joaquim ouviu sussurros do lado de fora, uma discussão abafada, e então a porta se abriu. Passos leves. O cheiro inconfundível de lavanda que Helena usava. E então ela estava ali, ajoelhada ao lado dele no chão imundo da cela. Joaquim! Ela chorou, suas mãos tocando o rosto dele com ternura desesperada. Joaquim, meu amor, o que fizeram com você? As mãos dele encontraram as dela. Helena, você não deveria estar aqui. Se descobrirem... Não me importo. Não me importo com mais nada. Amanhã você vai... Você vai... Ela não conseguiu terminar a frase. Soluços sacudiram seu corpo. Escuta, Joaquim falou baixo, urgente. Tenho pouco tempo, preciso que você faça algo por mim. Qualquer coisa, qualquer coisa. Ele hesitou. O que ia pedir poderia destruir qualquer chance de Helena ter uma vida normal. Mas era a única garantia. Depois de amanhã, não importa o que aconteça, você precisa deixar esta fazenda, imediatamente. Pegue o que puder carregar de dinheiro e joias, pegue um cavalo e vá para o Rio de Janeiro. Tem uma pensão na Rua do Ouvidor, número 43, mantida por uma mulher chamada Dona Celeste. Ela ajuda pessoas que precisam desaparecer. Você diz que vai da parte de Joaquim de Santa Helena, ela vai te proteger. Mas como você sabe disso? Conheci essa mulher há anos quando ela veio visitar a fazenda. Conversamos, ela me disse que se algum dia eu precisasse, havia um lugar. Eu nunca precisei, mas você vai precisar. Não vou deixar você morrer sozinho. Helena, a voz dele ficou firme. Escuta o que estou dizendo. Amanhã, coisas terríveis vão acontecer nesta fazenda, coisas que vão mudar tudo. E quando acontecerem, você precisa estar pronta para fugir. Prometa. Que coisas? O que você vai fazer? Justiça, ele respondeu simplesmente. Prometa que vai fugir. Lágrimas escorriam pelo rosto de Helena. Prometo. Mas só se você prometer que, se houver qualquer chance, qualquer forma de você sobreviver, você vai lutar. Vai tentar. Prometo. Ela se inclinou e beijou a testa dele.
Depois os lábios, um beijo salgado de lágrimas e desespero e amor impossível. Eu te amo, ela sussurrou. Em qualquer vida, em qualquer mundo, eu te amaria. Eu também te amo. Agora vai, rápido. Mas antes de sair, Helena deixou algo na mão dele. Algo pequeno, frio, metálico. Peguei do escritório do meu pai, ela sussurrou. Não sei se vai ajudar, mas... Era uma chave, a chave das correntes. Joaquim segurou aquela chave como se fosse feita de diamante. Helena, vai, ela insistiu. Antes que o guarda mude de ideia. E então ela se foi, deixando apenas o cheiro de lavanda e o peso da esperança que Joaquim pensara ter perdido para sempre. Amanheceu o dia do enforcamento. Um domingo de setembro, céu limpo, sol forte. Na vila de Santa Rita do Vale, a praça já começava a encher desde cedo. Enforcamentos eram um entretenimento raro. Famílias inteiras vinham, trazendo crianças, preparando piqueniques para depois. Na fazenda Santa Helena, o coronel Rodrigo acordou de bom humor. Vestiu seu melhor terno e encerou os bigodes com cuidado extra. Dona Eulália escolheu seu vestido mais bonito, azul celeste com rendas francesas. Ambos tomaram café da manhã na varanda, apreciando a brisa matinal. Tomás serviu pessoalmente. Mãos tremendo quase imperceptivelmente, ele colocou os pratos na mesa. Ovos, linguiça, pão fresco, geleia de goiaba, café forte. Na cozinha, momentos antes, ele havia adicionado o pó que Joaquim lhe dera. 1/3 na comida do coronel, 1/3 na de Dona Eulália. Severino comeu na cozinha, como sempre fazia. Tomás serviu seu prato separadamente, garantindo que a terceira porção do veneno fosse para ele. E então esperou. Às 8 horas, a carroça que levaria Joaquim até a vila estava pronta. 2 guardas o buscaram na senzala cárcere. Ele estava consciente, mas mal conseguia andar. As costas ainda sangravam infectadas, febris. Jogaram-no na carroça como saco de batatas. O coronel Rodrigo, Dona Eulália e Severino subiram em sua carruagem luxuosa. A procissão começou. Primeiro a carruagem dos senhores, depois a carroça com Joaquim, depois cerca de 20 cativos forçados a assistir como aviso. Helena assistiu da janela de seu quarto, ainda trancada. Mas em seu quarto havia uma pequena mala preparada, e no estábulo um cavalo já estava selado. Ela subornara um dos cavalariços com uma joia de ouro. A viagem até a vila levou 40 minutos. Joaquim, deitado na carroça, ouvia tudo. As rodas na estrada de terra, o canto dos pássaros, vozes distantes de pessoas indo para a praça. E contava mentalmente o tempo. 55 minutos desde que Tomás servira o café. O veneno devia estar começando a agir. Quando chegaram à praça, a multidão aplaudiu. Mais de 200 pessoas se aglomeravam, todas ansiosas pelo espetáculo. O palanque estava montado, a corda balançando levemente ao vento. Joaquim foi arrastado escada acima. O carrasco, um homem enorme, de barba negra, começou a ajustar a corda ao redor de seu pescoço. A multidão vaiava, gritava insultos, jogava pedras. O coronel Rodrigo preparava-se para fazer seu discurso. Aquele momento em que explicaria o crime do condenado, justificaria a punição, reafirmaria a ordem. Mas quando abriu a boca para falar, algo saiu errado. Sua voz saiu estranha, engasgada. Ele tossiu 1 vez, 2 vezes, levou a mão ao estômago. Rodrigo, Dona Eulália perguntou preocupada. E então ela também sentiu uma dor aguda, como se 1000 facas perfurassem seu estômago simultaneamente. Severino, de pé ao lado da carruagem, dobrou-se ao meio. Vomitou violentamente, sangue misturado com bile. O que... O coronel começou a falar, mas não terminou. Seus joelhos cederam. Caiu no chão da praça, convulsionando. Dona Eulália gritou, mas o grito transformou-se em gargarejo horrível quando o sangue jorrou de sua boca. Ela caiu ao lado do marido, seu vestido azul celeste ficando vermelho rapidamente. Severino já estava no chão, o corpo torcendo em ângulos impossíveis, espuma vermelha saindo de seus lábios. A multidão entrou em pânico. Pessoas gritavam, corriam, se atropelavam tentando fugir. Achavam que era praga, peste, maldição divina. No palanque, o carrasco soltou a corda do pescoço de Joaquim e correu escada abaixo. E Joaquim ficou ali, em pé, sentindo o caos ao seu redor. Suas mãos ainda estavam amarradas, mas ele não precisava delas. Apenas precisava ouvir os gritos agonizantes do coronel Rodrigo. Socorro, me ajudem, estou... Cortados por vômitos convulsivos. Os guinchos de Dona Eulália. Queima! Queima por dentro! Ache! Cada vez mais fracos conforme o veneno destruía seus órgãos internos. O silêncio gradual de Severino, que morreu primeiro, seu corpo finalmente parando de convulsionar após 10 minutos de agonia pura. Um médico da vila tentou ajudar, mas não havia nada que pudesse fazer. O veneno já estava no sangue, nos músculos, paralisando, matando.
destruindo célula por célula. Levou quase 2 horas. 2 horas de sofrimento público, de gritos que ecoavam pela praça vazia, porque todos haviam fugido, achando que era contágio. 2 horas onde 3 pessoas que haviam causado tanta dor finalmente entenderam o que era sofrer sem esperança. Quando finalmente terminaram, quando os 3 corpos ficaram imóveis, os olhos vidrados olhando para o céu indiferente, Joaquim ainda estava vivo no palanque. Um dos guardas que permanecera, horrorizado demais para fugir, subiu e cortou suas cordas. Vai embora, ele sussurrou. Vai embora antes que alguém recupere o juízo e te culpe por isso. Mas Joaquim não precisava correr, porque naquele momento uma carruagem chegou pela estrada e dentro dela estava Helena. Ela descera da fazenda assim que ouvira os gritos distantes. Sabia, de alguma forma, o que havia acontecido. Sabia que Joaquim cumprira sua promessa de justiça. Sobe, ela ordenou, ajudando-o a entrar na carruagem. Rápido. Ninguém os impediu. Ninguém tinha coragem de se aproximar, com 3 corpos ainda se contorcendo no chão da praça. Espuma vermelha escorrendo de suas bocas. Helena açoitou os cavalos. A carruagem partiu em disparada pela estrada, deixando para trás a vila, a fazenda, o horror. Durante 3 dias, viajaram em direção ao Rio de Janeiro. Helena cuidou das feridas de Joaquim. Trocou curativos, conseguiu remédios em vilas pequenas. Ele sobreviveu. Contra todas as probabilidades, contra todas as infecções, ele sobreviveu. No Rio de Janeiro, encontraram a pensão de Dona Celeste. E a mulher, verdadeira para sua palavra dada anos antes, os acolheu. Arranjou documentos falsos, criou novas identidades. Joaquim tornou-se João Silva, artesão. Helena tornou-se Maria Silva, sua esposa. Ninguém questionou. Na capital, casais interraciais ainda eram raros, mas não impossíveis, especialmente entre a classe trabalhadora. Viveram juntos por 18 anos. Joaquim trabalhou como marceneiro. Suas mãos sensíveis criavam móveis de beleza extraordinária. Helena dava aulas particulares para filhos de comerciantes. Tiveram 3 filhos. Nunca foram ricos, mas nunca passaram necessidade. Joaquim morreu em 1896, aos 50 anos de pneumonia. Helena segurou sua mão até o último suspiro. Foi uma vida boa, ele sussurrou. Apesar de tudo, foi boa. Helena viveu até 1923, aos 62 anos. Nos últimos anos, quando a abolição já era história distante e o mundo parecia ter esquecido os horrores da escravidão, ela contava a história para quem quisesse ouvir. A história do escravo cego que enxergou mais que seus algozes. A história de um amor que a escravidão não conseguiu matar. E quanto aos outros, Tomás pegou o dinheiro de Severino e desapareceu. Rumores dizem que comprou terra no interior de Minas Gerais, onde viveu como homem livre e próspero até morrer de velhice. A fazenda Santa Helena foi vendida pelos parentes distantes do coronel. Mudou de dono várias vezes. Eventualmente foi abandonada. Hoje, apenas ruínas permanecem. O pelourinho caído, a casa grande em pedaços, a natureza reclamando o que sempre foi dela. E na vila de Santa Rita do Vale, a história se tornou lenda. A lenda dos 3 mortos da praça, envenenados por Deus como castigo por seus pecados. Porque ninguém nunca descobriu a verdade. Ninguém suspeitou de Tomás. Ninguém conectou os pontos entre o escravo cego condenado e a morte misteriosa de seus algozes. Joaquim conseguiu o que poucos conseguiram naquela época brutal. Justiça real. Não apenas a promessa vazia de karma futuro. Mas a história de Joaquim não foi única. Ela foi apenas uma entre milhares. Entre 1500 e 1888, quase 5 milhões de africanos foram trazidos ao Brasil acorrentados nos porões de navios negreiros. Metade morreu na viagem. Os que sobreviveram enfrentaram o inferno que chamávamos de civilização. Durante 388 anos, a escravidão foi legal, aceita, celebrada. Crianças eram vendidas longe de suas mães. Homens eram castrados como punição por tentar fugir. Mulheres eram estupradas sistematicamente, gerando filhos que também seriam escravizados. E os senhores? Raramente eram punidos. Quando matavam um cativo, pagavam multa equivalente ao preço de um cavalo. Quando torturavam, era considerado correção necessária. O sistema protegia quem tinha poder e destruía quem não tinha. As consequências dessa brutalidade chegam até hoje. As cicatrizes, físicas, econômicas ou sociais, ainda não fecharam. E histórias como a de Joaquim nos lembram porque não podemos esquecer. Precisamos contar essas histórias porque elas nos ensinam 3 lições essenciais. Primeiro, sistemas de opressão não caem sozinhos. Precisam ser resistidos, combatidos, destruídos. Joaquim não esperou salvadores. Ele mesmo se tornou o instrumento da justiça. Segundo, amor e dignidade não podem ser escravizados, mesmo nas condições mais brutais, mesmo na escuridão literal e metafórica. O espírito humano encontra formas de amar, de resistir,
de manter-se humano. Terceiro, justiça atrasada ainda é justiça. O coronel Rodrigo, Dona Eulália e Severino viveram anos impunes, causando sofrimento incalculável. Mas, eventualmente, a conta foi cobrada. E foi cobrada com juros. O legado de Joaquim não está apenas em sua vingança, está em sua recusa em deixar que a escravidão o transformasse em algo menos que humano. Está em seu amor por Helena e no amor dela por ele. Um amor que desafiou todas as leis, todos os preconceitos, toda a estrutura de poder de uma sociedade doente. Está também em seus 3 filhos, que cresceram livres, em seus netos, que nunca conheceram correntes, em suas bisnetas e bisnetos, que hoje vivem sem as cicatrizes físicas que ele carregou. A memória de Joaquim permanece não nos livros de história, porque escravos cegos raramente entram nos livros, mas permanece em histórias sussurradas, em lendas contadas, em cada vez que alguém lembra que dignidade não é concessão, é direito inalienável, e permanece aqui, agora, com você que ouviu esta história até o final. Se você acredita que toda injustiça deve ser lembrada para não se repetir, deixe seu like agora. Esse like é pela memória de Joaquim e de milhões como ele, cujos nomes nunca saberemos, mas cujo sofrimento e resistência merecem ser honrados. Compartilhe este vídeo. Compartilhe com pessoas que precisam entender que a história não é só sobre reis e heróis oficiais. É também sobre pessoas comuns que enfrentaram o impossível e venceram à sua maneira. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal agora e ativa o sininho das notificações. Toda semana contamos histórias reais de pessoas extraordinárias que a história oficial esqueceu, mas que merecem ser lembradas. Me conta nos comentários. Você conhecia essa história? Qual parte te impactou mais? E você acha que Joaquim fez justiça ou vingança? Tem diferença entre as duas coisas quando o sistema não pune os culpados? Quero saber sua opinião sincera. Quero saber se histórias assim ainda importam para você. Obrigado por ter ficado até aqui. Obrigado por dar voz a quem foi silenciado. Obrigado por manter viva a memória de quem lutou por dignidade quando tudo conspirava para arrancá-la. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, conhecer o passado não é viver nele. É garantir que nunca mais o repitamos. Um abraço forte e até a próxima história.